Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entender as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. O episódio de hoje será um pouco diferente. Primeiro, porque nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, um pequeno parêntese, naquela série que começamos no episódio anterior sobre alguns aspectos do meu livro Direito Tributário Internacional, a emergência de um discurso jurídico transnacional sobre a tributação. E a ideia neste episódio de hoje é fazer uma reflexão geral sobre o debate tributário a partir de um elemento lúdico, a partir de uma música, especificamente a música Até Quando Esperar, do grupo brasiliense Plebe Rude. E, obviamente, que a ideia não é fazer uma análise musical e tampouco tentar justificar a letra da música a partir dos argumentos que vamos levantar, não é isso. O meu ponto aqui não é o de sustentar que conscientemente os autores, os compositores da música, tentaram dizer exatamente o que nós vamos discutir aqui hoje, longe disso. Talvez eles não tenham tido noção disso, mas o fato é que alguns aspectos dessa música, algumas passagens dessa música dialogam com algumas categorias, com alguns debates, com alguns conceitos que são centrais dentro da discussão tributária. Então, o que estamos fazendo aqui é tomar de empréstimo a estrutura dessa música, de uma maneira um pouco lúdica, que nesse episódio que será um pouco mais longo que o normal e que vai ter, obviamente, a mesma densidade intelectual dos outros, mas será um pouco menos formal que os demais, no sentido que a gente vai partir de uma música, de um rock, depende de como se classifica a Plebe Rude, pode ser um punk rock ou só um rock mesmo, típico de Brasília, o que culturalmente tem a ver com a STB. Por mais que seja uma banda de elite, e aí vem o primeiro paradoxo, o nome da banda é Plebe Rude, mas a gente sabe que as bandas de Brasília estão longe de ser bandas de plebe. Quem conhece um pouco a história do rock do Brasil sabe que havia uma discrepância muito grande entre as bandas de Brasília e as bandas de outros lugares, sobretudo as bandas ditas alternativas de Brasília, e a Plebe Rude ela se encaixa nesse paradoxo. Mas eu acho que até esse paradoxo ele tem um simbolismo também, que tem que ser levado em consideração para fazermos uma autocrítica do papel da ESTB no campo. Porque a ESTB nasce como uma instituição central, porque os professores que fazem parte da ESTB são atores centrais dentro do campo da tributação, mas que ao mesmo tempo apresentam uma postura contra-hegemônica. E esse é o paradoxo, inclusive, que acompanha essa música. Ou seja, nós temos, falando da Plebe Rude especificamente, nós temos uma banda de elite, de filhos da elite brasiliense, que falam sobre questões sociais. Porque se fôssemos esperar as próprias pessoas excluídas falarem das próprias mazelas e do próprio processo de exclusão, entraremos no outro paradoxo. Quer dizer, uma pessoa que não tem lugar de fala, como ela poderia falar sobre a sua própria situação de não ter lugar de fala? Então, se eu trouxesse mesmo raciocínio para a situação da STB, e aí a gente tem que saber lidar com isso, a STB ela acaba sendo uma instituição de elite, porque ela é composta por pessoas que fazem parte dessa elite intelectual, elite política do Brasil, mas ao mesmo tempo levantando questões sociais, questões de transformação da estrutura do país, que dizem respeito também aos excluídos desse processo, aos marginalizados desse processo. Mas enfim, dá para ver que o episódio de hoje vai ser bem diferente, porque só para apresentar a banda e a justificativa da música, a gente já invocou aqui um paradoxo argumentativo, e eu acho que vai ser bem interessante a nossa apresentação de hoje sobre esse tema. Mas vamos lá, vamos então avançar nessa análise, como eu mencionei, nesse episódio de encerramento da temporada, o último episódio do ano. E eu vou destacar aqui da música alguns pontos, algumas frases, algumas passagens, e a gente vai tecer algumas considerações aqui, a gente vai tentar ligar essas frases, essas passagens da música com alguns fenômenos e com alguns debates tributários que estão por trás desses fenômenos. E a primeira é justamente na abertura da música, quando se diz que não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção. O cantor diz benção na música, mas para ficar mais claro, ele diz, não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção, mas isso não é desculpa pela má distribuição. Essa frase que abre a música, ela diz respeito a uma questão que é central no debate tributário e que deveria ter mais atenção dos tributaristas, sobretudo no Brasil. De fato, o problema da desigualdade precede o debate tributário moderno como um todo, aquele debate tributário que vem ali desde do iluminismo até os dias de hoje, como já mencionamos em episódios anteriores,
E no caso brasileiro, esse debate mais atual, esse debate pós-Constituição de 88, obviamente ele é feito em cima de uma estrutura social que o precede e muito. Então, fazendo o link com a música, de fato, o debate dos tributaristas ele é posterior a essa estrutura e não é lícito, né, não é justo colocar na culpa do sistema tributário o problema das mazelas sociais, como muitas vezes as pessoas fazem. Mas, e aí, parafraseando a própria música, o fato de o debate tributário ser posterior a uma mazela social não legitima que o debate tributário seja indiferente a essa mazela. Esse é o ponto. O fato de os tributaristas não terem culpa de uma mazela que preexiste ao debate mais recente sobre tributação, não nos exime, né? Não exime aos tributaristas de levar esse fator em conta quando da estruturação do seu discurso. E aí a gente tem o seguinte, no Brasil, a tributação ou o debate tributário, ele sempre foi tratado de uma maneira muito técnica, e eu diria técnica jurídica, né? Como eu sempre digo, o debate tributário brasileiro ele é essencialmente jurídico. E esse debate essencialmente jurídico, ele tradicionalmente tem sido muito formal, ele tem sido extremamente formal, até demais, né? Algo que alguns autores, eu cito aqui o professor Marco Aurélio Greco, justifica, né? Tenta explicar pelo menos, como sendo derivado de um momento político conturbado em que o debate tributário se estruturou. Vamos dizer aqui para fins de argumento, né? Enfim, talvez isso seja um pouco polêmico, mas eu sustento que esse debate tributário moderno, jurídico, com a feição que temos hoje, ou com a feição que tínhamos pelo menos até a Constituição de 88, ele tem uma data de nascimento. E essa data de nascimento é a publicação do livro Hipótese de Incidência Tributária do professor Geraldo Ataliba. Esse livro, além de um livro pretensamente técnico, ele é um manifesto de posição do tributarista. Ele surge no momento em que há um debate metodológico bastante forte que vai fundar esse campo do direito tributário nacional, da maneira como entendemos hoje, em oposição, e notem isso, não só para esse argumento, mas para quase todos os argumentos. Historicamente, sempre que surge uma corrente, sempre que surge uma postura intelectual, normalmente ela surge em contraposição à outra. Então, Adam Smith, quando escreve A Riqueza das Nações, ele está se contrapondo ao modelo mercantilista. E por aí vai, né? Isso já foi tratado aqui, né? John Locke, quando escreve o segundo tratado sobre o governo civil, ele se contrapõe ao pensamento expresso no livro Patriarca. Então, quando surge o livro de Geraldo Ataliba está claramente fazendo uma oposição à ciência das finanças, que é muito mais permeável a questões de substância, porque ela integra elementos, sobretudo econômicos, elementos contábeis, de finanças públicas, elementos políticos. E o que Geraldo Ataliba quis fazer na sua obra é criar uma fronteira e dizer, olha, esses elementos têm que ser expurgados e só deve restar aquilo que é essencialmente jurídico, notadamente a análise da norma jurídica. Um pensamento que é muito parecido com o movimento positivista do século XIX, que a gente já debateu aqui, que eu vou voltar a tratar quando eu retornar aos aspectos do meu livro. Mas, enfim, né, dito isso, tivemos no campo tributário nacional esse elemento de nascimento do campo, vamos dizer assim, esse manifesto, né, Geraldo Ataliba, que cria essa barreira e que torna o debate justributário, mais especificamente, que no Brasil é quase que sinônimo de debate tributário, impermeável a questões de substância. Aí eu volto agora a Marco Aurélio Greco, que justifica essa postura, como eu disse, pelo momento conturbado do Brasil, em que, em um ambiente ditatorial, é muito complicado você defender questões de substância. Então, o direito tributário buscou abrigo, segundo o professor Marco Aurélio Greco, no formalismo, nesse debate mais abstrato sobre hierarquia de normas, sobre conceito do que é uma lei, do que é imunidade, do que é isenção, dos papéis da lei complementar, da lei ordinária. Então, é um debate muito mais etéreo, muito mais formal, porém bastante distante das questões de fundo, das questões sociais. E o próprio professor Marco Aurélio Greco, que se por um lado ele justifica que isso tenha sido justifica que isso tenha sido aceitável, né, até esperado, num período de exceção, num período ditatorial, isso não se justifica mais a partir da Constituição de 88. Então, de 88 para cá, continuar sustentando um direito tributário hermético às questões sociais parece ser a preservação de um problema, de uma estrutura que é prévia ao debate, claro, mas que deve ser levado em consideração pelo tributarista pós-Constituição de 88. Então, fechando esse aspecto, né, essa questão que precede ao debate tributário,
ela não serve como justificativa para que os tributaristas hoje continuem indiferentes a essas questões de fundo. E se eu puder fechar esse raciocínio com uma frase de efeito, eu diria que essa pretensa neutralidade técnica é, no mais das vezes, apenas uma forma bastante elegante, bastante sofisticada de preservar a desigualdade, né? Eu fecharia com esse pensamento. Seguindo a nossa análise da estrutura da música, eu passaria para uma outra estrofe que diz o seguinte: e cadê a esmola que nós damos sem perceber que aquele abençoado, poderia ter sido você? Essa frase, esse trecho, né, essa ideia de que aquele abençoado, entre aspas, poderia ter sido a pessoa a quem o autor direciona a música, ele poderia me levar a vários conceitos, a várias categorias, mas especificamente eu associo esse pensamento à ideia, a uma construção intelectual de um justo filósofo chamado John Rawls, que é a ideia de véu da ignorância. Por quê? A ideia de véu da ignorância de Rawls, né, muita gente já trabalhou isso, mas considerando que talvez parte aqui da nossa audiência não tenha esse conhecimento, a ideia de véu da ignorância de Rawls é um experimento mental, vamos dizer assim, uma ferramenta intelectual para se tentar chegar a decisões de justiça distributiva mais eficazes. E isso consiste em quê? Seria a ideia, né, de maneira bem simplificada, tá? Mas assim, só para ser didático, imagine você que antes de você entrar no jogo, antes de você saber qual é a posição social que você vai ocupar, você estivesse num momento pré-nascimento e tivesse a possibilidade de estruturar a sociedade sem saber exatamente onde você iria cair. Então você não sabe se, quando você entrasse nesse jogo durante o seu nascimento, se você nasceria filho de uma família de professores intelectuais, com posses, com todas as possibilidades de networking, de estudo, de acesso à saúde, de acesso a bens materiais, ou se você cairia como filho de um viciado no meio da Cracolândia, sem qualquer tipo de recurso, exposto a todo tipo de mazelas, de violências. Se você não soubesse disso antes de começar a viver, como é que você estruturaria essa sociedade? Você deixaria a sociedade ser extremamente desigual, correndo o risco de você cair numa situação de penúria, ou você tentaria criar uma sociedade que, mesmo no caso de haver iniquidades, mas que essa desigualdade, que essa diferença entre as posições não fosse tamanha a ponto de tornar extremamente penosa a vida de quem estivesse numa situação pior. Essa é a ideia do véu do véu da ignorância, no sentido de que nós deveríamos desenhar então uma sociedade em que, independentemente de em que posição você caia, você jamais estaria numa situação tão ruim assim a ponto de você lamentar a própria existência, ou não se considerar dentro do jogo, ou não se considerar mesmo sendo tratado como um ser humano. Então, ou seja, esse conceito é de uma justiça pensada antes de saberem onde estaríamos. É claro, eu preciso fazer esse disclaimer, é óbvio que, acho que para quem está nos acompanhando aqui, que o meu argumento ele não é um argumento metafísico. Né? Isso aqui eu estou me baseando no exercício de John Rawls, no exercício intelectual de John Rawls, para tentar analisar essa questão da construção dos papéis sociais dentro de uma sociedade que pode ou não ser desigual. Né? A questão é a medida dessa desigualdade. Mas eu não estou entrando, e não me interessa, é bem importante dizer isso, não me interessa qualquer tipo de argumento metafísico, como eu já presenciei, como eu já escutei, no sentido de que a posição que a pessoa ocupa seria fruto de alguma coisa exclusivamente das suas decisões, até em outros planos, ou seja, consequência de coisas que foram feitas em outros planos, em outras vidas. Não estou dizendo que isso não seja possível, até porque eu tenho um pezinho ali no ceticismo, no cinismo, então eu acabo aceitando todos os tipos de argumento como discursivamente justificáveis, mas eu não me baseio neles para desenvolver o meu raciocínio. Então, eu, com todo respeito àqueles que pensam de maneira diferente, não me interessa aqui nessa minha análise qualquer tipo de consideração sobre o fato de uma pessoa estar numa situação, melhor dizendo, para ser mais específico, ter nascido numa situação extremamente desfavorável como sendo consequência de decisões que essa pessoa teve em outra vida ou qualquer outra coisa que o valha. Então, tirando de lado esses argumentos, não parece haver uma justificativa social para que uma pessoa que tenha nascido numa situação de completa falta de acesso àquilo que hoje, né, a partir do direito moderno, a gente entende como sendo elementos básicos para a dignidade humana, para que essa pessoa não tenha algum tipo de auxílio e saia dessa situação. E, obviamente, o debate tributário ele passa por essa questão. Então, essa frase especificamente falando, esse trecho da música, ele lida diretamente com essa questão, não apenas
da esmola em si que se dá, mas dessa consideração, né, dessa percepção de que não há nada de especial em você que coloque nessa posição de dar a esmola e de não receber a esmola. Talvez, né, e isso pode ocorrer, não estou dizendo que sempre, mas existiriam diversas circunstâncias, diversas contingências que poderiam colocar a mim ou a qualquer um naquela posição de pedir a esmola e não de doá-la. Mas voltando aqui ao argumento de John Rawls, né, e fazendo essa conexão com a tributação, a ideia é que a tributação, ela não é uma instituição ex post, como se diz, né? Ela é uma instituição ex ante. Quer dizer, toda a estrutura social, incluindo o sistema de direitos, ele se baseia, né, pelo menos na visão moderna, ele se baseia num fenômeno tributário que ele é pré-existente, né? Alguns vão dizer aqui também, já que a gente sempre tem que ter um fundamento acadêmico aqui, né? Alguns vão dizer que o direito tem custos, né? E eu faço, obviamente, aqui uma alusão ao livro The Cost of Rights, né? Que diz que a tributação tem que financiar... Na verdade, 2 livros interessantes nesse sentido. Tanto o Cost of Rights como o Mito da Propriedade, né? The Myth of Ownership. Os dois trabalham, em maior ou em menor medida, com a ideia de que a tributação é o fenômeno que garante essa estrutura. Então, ao invés de se pensar a tributação como algo que interfere na realidade social, na verdade, a realidade social acaba sendo uma consequência do fenômeno tributário, pelo menos na época moderna. Então, a tributação ela acaba sendo um elemento que, vamos dizer assim, que influencia a arquitetura institucional. Então, por mais que muitas pessoas defendam essa ideia do mérito, e eu acho que existe sim um espaço para o mérito, ele não é absoluto dentro da sociedade moderna. Aspectos como local de nascimento, capital cultural, rede de relacionamento, ou de uma maneira mais geral, o ponto de partida do cidadão dentro da sociedade, ele é extremamente impactante naquilo que vai ocorrer ao longo da existência da pessoa. E se eu quiser ir um pouco além, até para fazer uma conexão com elementos de economia digital, né, uma área a qual eu tenho me dedicado mais recentemente, né, com uma certa profundidade, até elementos relacionados a aspectos biológicos, né, notadamente no âmbito da neurociência, que está um pouco mais avançado, e inclusive em termos de ciclos hormonais. Existem estudos muito sérios, né, falando do impacto que tem os ciclos hormonais nas tomadas de decisão, enfim. Então, muitas decisões equivocadas podem ser frutos de sendo bem didático, né, sendo impreciso, mas sendo didático, podem ser frutos de um problema de configuração corporal. Nada que uma readequação nos ciclos hormonais ou na maneira como o cérebro é programado não resolvesse, e talvez isso modificasse, inclusive, aspectos relacionados a questões sociais, né? Enfim, mas voltando, né, eu fiz apenas uma pequena digressão. Voltando, o ponto é esse, a relação entre o fenômeno tributário e a distribuição dos papéis sociais dentro de um ambiente de desigualdade. Fechando o assunto com John Rawls e conectando com esse debate tributário, o mais importante para nós tributaristas nesse aspecto, levando em consideração esse argumento do véu da ignorância de John Rawls, é tentar entender o papel da tributação como um elemento determinante nessa estrutura ou nessa arquitetura social. Seguindo aqui as nossas considerações sobre a música, né, para uma terceira passagem, eu queria chamar a atenção para o próprio refrão da música, né, a parte principal da música, que, se eu não me engano, eu já vi isso em algum lugar, foi escrita inclusive por um outro autor, né? Só a título de curiosidade, parece que a música era meio que uma colcha de retalhos, né? Algumas partes surgiram antes, uma outra pessoa sugeriu o refrão. Mas o que diz o refrão, né? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê a sua fração? Esse debate, ele poderia se relacionar com muitas discussões que são centrais aí no campo tributário, mas eu prefiro começar por um debate específico sobre o processo de geração de riqueza, que é um assunto que me interessa muito, e a questão da distribuição dessa riqueza gerada. Um debate que eu tenho visto, uma crítica à importância que se dá ao PIB, né, como um elemento de geração de riqueza. Eu já vi alguns autores dizendo coisas do tipo, o PIB não importa, o que importa é o PIB per capita. Em que sentido? No sentido de que quando o Brasil celebra, né, e isso varia muito, então a depender de quando você estiver ouvindo esse podcast, o Brasil pode estar um pouco acima, um pouco abaixo, até porque como tudo é mensurado em dólar, a taxa de câmbio muda muito, mas enfim, quando o Brasil celebra por ter ultrapassado, por exemplo, o Canadá, por ter um PIB maior do que o Canadá, não sei se hoje ele está maior ou está menor, isso muda, né, de tempos em tempos, mas quando o Brasil celebra por ter um PIB maior que o Canadá, alguém levanta a mão e diz, mas o Canadá tem a população do estado de São Paulo,
Então o PIB per capita do Canadá é muito maior que o PIB per capita do Brasil. Então o que vale é o PIB per capita e não o PIB em si, porque o PIB em si não é um fator determinante para se compreender quem está usufruindo dessa riqueza. E de fato esse argumento tem algum sentido, mas ele também não é isento de críticas, porque, e aí eu quero ir além, talvez nem o PIB per capita seja suficiente para mensurar isso. E eu trago como exemplo, um exemplo até interno do Brasil, poderia ser outro, mas eu vou pegar o exemplo do município de Catas Altas, em Minas Gerais. Porque, e de novo, pode ser que isso tenha mudado, esses dados aqui são de 2024, mas não importa, se os dados não estiverem precisos, não importa, porque o que importa é o conceito por trás dele. Poderia ser outra cidade e várias outras têm essa mesma característica. Mas, só para fins de argumentação, o município de Catas Altas, em Minas Gerais, em 2024, segundo, eu não entrei no site do IBGE, mas eu vi uma reportagem, se não me engano, do Terra, de 2024, falando que essa informação foi obtida no site do IBGE, o município de Catas Altas ele teria o maior PIB per capita do Brasil. E não apenas o maior PIB per capita do Brasil, mas um valor absurdo de PIB per capita do Brasil, da ordem de quase R$1 milhão por pessoa, por habitante. E por quê? Porque o município de Catas Altas ele é muito forte na exploração de minério e ele tem um PIB de 5 bilhões, alguma coisa assim, ou mais 5 bilhões de reais e uma população de 5.400 e poucos habitantes. O que faz com que ele tenha um PIB per capita de quase R$1 milhão por habitante, né? Ou talvez até mais, se considerar só habitantes adultos, né? Seria mais de R$1 milhão por habitante. Então, os números impressionam, ele deveria ser considerado, né, até de maneira discrepante, um município muito rico, mas isso não diz muita coisa. E, de novo, alguém poderia dizer, não, mas esses dados são defasados. Não importa, eu poderia pegar o município de Maricá, no Rio de Janeiro, eu poderia pegar o município de Paulínia, que sempre utilizei o município de Paulínia, no interior de São Paulo, como sendo um exemplo também de como o PIB per capita pode não ser tão preciso na descrição da realidade. E, enfim, o ponto principal aqui é essa ideia de que nós temos um ator, uma personagem que sozinha é responsável por grande parte desse processo de geração de riqueza, mas que não necessariamente o resto da população usufrui diretamente desse processo. Então, a ideia de um PIB per capita também pode esconder determinados problemas de distribuição de riqueza que não são visíveis, né, quando a gente não entende exatamente a maneira como essa riqueza está sendo usufruída por esse grupo. Um indicador que se torna um pouco mais evidente, né, que se torna um pouco mais esclarecedor, melhor dizendo, sobre esse fenômeno, é o índice de Gini, que, para quem não conhece, é um índice que mede a maneira como essa riqueza é distribuída. E aí vem a questão, e obviamente eu não estou aqui justificando nem uma coisa nem outra, mas estou trazendo elementos aqui para se pensar. O que é mais importante? Um PIB per capita de R$1 milhão por pessoa, no município de 5.400 habitantes, em que quase todo mundo tem um nível muito abaixo disso, obviamente, né? Enquanto um único ator, um único player, ele é responsável por quase a totalidade dessa geração de riqueza, ou um ambiente em que, suponhamos, o PIB absoluto seja metade, um terço, um décimo disso que seja, ao invés de 5 bilhões, que seja 500 mil, mas que seja melhor distribuído, de modo que os habitantes, no geral, no individual, eles tenham uma riqueza maior do que essa de R$1 milhão de reais por pessoa, que é irreal, que não se justifica. Nenhum município teria algo, no Brasil pelo menos, nenhum município teria algo parecido com isso, em que a totalidade dos seus habitantes tivesse uma geração de riqueza de R$1 milhão por ano. Então, esse é um aspecto para ser discutido, né? Ou seja, qual que é o papel da tributação, né, nesse caso? E pensando a partir eu falo do debate tributário, pensado a partir do processo de geração de riqueza. O que importa é uma riqueza abstratamente construída e totalmente concentrada num único indivíduo, ou uma riqueza ainda que menor, mas mais distribuída, levando a uma justiça concreta. Esse é um debate que deveríamos ter no Brasil, pelo menos entre os tributaristas, e a gente tem passado muito longe de ter qualquer tipo de diálogo nesse sentido. Então, sem uma tributação que leve em consideração esses aspectos, a ideia de crescimento fica sendo uma retórica vazia e a ideia de prosperidade acaba sendo uma espécie de uma ficção coletiva em que muitos celebram índices altos de produção, mas que não fazem parte da sua realidade. É como uma pessoa que está totalmente alijada desse processo, está totalmente fora do processo de geração de riqueza, celebrando porque o setor YZ está batendo recordes de produção, ou seja, tem muita gente ganhando dinheiro, mas você está fora desse processo. Então, eu fecho
esse argumento, né? Eu acho que isso se conecta diretamente com essa ideia, né, de com tanta riqueza por aí, onde é que está a sua fração? Quer dizer, qual é a sua participação nesse processo de geração de riqueza? Eu acho que essa é a grande pergunta que fica por trás desse refrão. E por fim, uma última parte aqui que eu gostaria de destacar da música, né, que talvez seja a consequência disso tudo que nós estamos discutindo, é uma passagem rápida, né, um trecho de passagem, como se diz aqui na música, né, que diz o seguinte: posso vigiar teu carro, te pedir trocados e engraxar seus sapatos. Parece um pouco desconexo esse trecho aqui no meio da música, mas se a gente fizer uma defesa desse trecho e tentar dar sentido e tentar atribuir algum sentido a ele, essa questão dos papéis sociais da distribuição de riqueza, ela determina quem vai fazer o que para quem, né? O que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa que já tenha tido vivência em alguns outros países em que a desigualdade é muito menor, cito um país que eu conheço com bastante intimidade, com bastante profundidade, que é a França. Uma coisa que sempre me chocou, entre aspas, como brasileiro e acostumado com o ambiente de desigualdade, é a escassa oferta de alguns serviços que no Brasil são básicos. Por exemplo, um entregador de pizza às 3 horas da manhã. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, você consegue comprar quase tudo o que você quiser no meio da madrugada, né? É muito fácil você encontrar alguém que pode se dedicar a destruir a sua saúde, a arriscar a sua vida para entregar uma pizza às 3 horas da manhã, por um valor muito baixo, né? Você consegue pagar, mesmo uma pessoa que não é tão rica assim, ela consegue, usando o vocabulário tributário, né? Ela consegue, com o recurso que ela possui, ela consegue convencer alguém a lhe prestar esse serviço, a se submeter a essa relação jurídica, né? Por um valor com o qual ela pode arcar, né? Com o qual esse cliente pode arcar. Em Paris, por exemplo, isso já não é tão simples assim, né? Muitas pessoas já não se submetem a determinadas condições e não precisa nem ir muito longe, não é nem a questão de ser um entregador de pizza às 3 horas da manhã. E quando isso ocorre, né, os entregadores em Paris normalmente são imigrantes, enfim, são pessoas que estão numa situação social muito precária. Mas, como eu estava dizendo, nem precisaria ir muito longe. Muitas pessoas sequer abrem mão de férias, abrem mão de algumas situações pessoais mais importantes, como, por exemplo, sair no horário do trabalho, encontrar os amigos 7 horas da noite para tomar o que eles chamam de apéro, que é aquele aperitivo antes de ir para casa. Então, assim, algumas coisas relacionadas a esse celebrar a vida não são negociáveis dentro mesmo da cultura parisiense. E Paris é uma cidade muito mais capitalista, vamos dizer assim, do que outras cidades da França. No interior da França isso é muito mais marcante. E aí vem a parte cínica da coisa. Alguém poderia dizer, mas é uma questão de cultura. Não é só uma questão de cultura. O comportamento cultural ele tem que ser amparado numa base material. É óbvio. Então, não é só uma questão de decisão. Ou no caso brasileiro, é uma questão de decisão. Ou alguém sustentaria que o fato de entregar pizza no meio da madrugada seja uma vocação, uma vontade pessoal da pessoa, do indivíduo, que a isso se dedica. Existe também uma questão de base material. Se na sociedade parisiense, se na sociedade francesa, as pessoas podem se dar ao luxo de dizer, não, eu não quero me submeter a essa condição, mesmo que seja para ter uma contrapartida financeira, é porque elas podem fazer isso, é porque elas têm meios materiais para isso, é porque elas sabem que o padrão de vida, que o acesso à saúde, que o acesso à educação, que a segurança delas não vai ser fragilizada porque ela tomar essa decisão de ficar com os amigos ao invés de continuar trabalhando até mais tarde, de ter um segundo emprego, enfim. Então, esses aspectos de distribuição de riqueza, como eu disse, né, para fechar esse assunto, eles afetam diretamente aquilo a que as pessoas estão dispostas a fazer, né, aquilo que as pessoas estão dispostas a fazer, aquilo a que as pessoas estão dispostas a se entregar, né, a atribuir para a sua vida como um elemento de garantia da obtenção de alguma riqueza, de algum elemento de riqueza para satisfazer as suas necessidades mais básicas, né? Então, esse elemento ele é central. E a gente não pode deixar de ignorar que a maneira como a riqueza é distribuída não é só um jogo sobre quem pode comprar o quê, quem pode obter tal ou qual luxo, mas sim de quem vai fazer o quê para quem, né? De quem vai se submeter a que circunstâncias para agradar as necessidades de quem. Então, a gente volta, né? Isso se conecta, obviamente, diretamente com aquele instrumento intelectual, com aquele recurso intelectual elaborado por John Rawls, que é o véu da ignorância. Como eu disse, não só uma questão de aceitar essa sistemática como algo dado, mas de entender que se a tributação ela pode ser um elemento
um elemento definidor dessa própria estrutura social, por que não discuti-la a partir dos seus efeitos nessa realidade social e não apenas a partir de um formalismo abstrato, desprendido da realidade social e pretensamente técnico, o que na verdade apenas mascara a sua indiferença a toda essa estrutura que eu... Enfim, meus amigos, minhas amigas, como eu disse, esse seria um episódio um pouquinho maior, não tão maior quanto eu imaginei, mas diferente dos demais, né? Um pouco mais lúdico, ainda assim com fundamentos teóricos bastante profundos. Eu fiz algumas citações aqui muito rápidas, né, de algumas obras, algumas que vieram em mente. Esse foi um episódio bastante improvisado, mas se alguém tiver, obviamente, interesse ou não tiver compreendido as referêncies que eu fiz aqui, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, pelos contatos que nós temos aqui na nossa escola, entrando no nosso site, né, no estb.com.br, vocês têm acesso aos nossos e-mails, às nossas redes sociais. Fiquem à vontade, a gente é muito aberto para conversar com quem quer que seja, não apenas os nossos alunos, mas qualquer pessoa que se interesse pelos temas da STB. Nós temos muito interesse de ter esse diálogo. E além disso, né, sugiro a todos, recomendo, até peço que sigam nossas redes sociais, né, não apenas aqui as nossas plataformas de streaming, mas o nosso Instagram, o nosso LinkedIn. Nós sempre postamos ali alguns artigos de opinião, alguns materiais, e temos também as nossas mídias dentro do próprio YouTube. Além desse podcast, nós temos também um programa de entrevistas, o STB Entrevista, que encerrou na semana passada, né, 2 semanas atrás, tivemos aí a nossa última entrevista do ano, e que voltará a partir de fevereiro também, mas temos aí para quem ainda não viu, temos o ano inteiro de entrevistas, principalmente sobre reforma tributária, além de outros temas de tributação internacional, conversas com alguns acadêmicos. A linha do STB Entrevista é um pouco diferente desse podcast. Esse podcast ele é muito mais acadêmico, muito mais profundo, muito mais teórico. O STB Entrevista, tirando as entrevistas com acadêmicos, né, com professores, ele é um pouco mais prático, ele é voltado mais para o dia a dia, mas vale a pena também ser acompanhado aí por quem tem interesse pelos debates sobre tributação. E se esse conteúdo te ajudou, né, compartilhe com sua equipe, com seus amigos, marque a STB nas redes sociais para continuar essa discussão. E no nosso próximo encontro a gente vai seguir, né, a gente vai voltar para a nossa linha mestra, que é a análise daqueles elementos do livro, né, como eu mencionei, do meu livro Direito Tributário Internacional, Emergência de um Discurso Jurídico Transnacional sobre a Tributação, e com o tempo a gente vai desvendando, né, o que tem por trás da ideia de direito, da ideia de tributação e da ideia de internacional, para que ao final dessa série, que eu não sei exatamente com quantos capítulos ela vai ficar, mas ao final dessa série nós teremos uma noção muito mais aprofundada e muito mais embasada sobre o que significa direito tributário internacional. Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado e até o próximo episódio do STB Explica.